Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E agora nós vamos para o terceiro programa, onde nós estamos analisando o livro Diálogos com as Sombras. Esse livro, Diálogo com as Sombras, é de Hermínio de Miranda, um livro que procura mostrar para nós o que é o trabalho de desobsessão, doutrinação de espíritos sofredores. É uma Bíblia, uma verdadeira Bíblia dessa atividade no meio espírita. Como eu falei nos dois programas anteriores, há muita casa espírita que não tem trabalho de comunicação com os espíritos. Eu, particularmente, acho isso equivocado. Por quê? Porque é importante se contar. Nós somos um centro espírita. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Como é que pode estar um centro espírita que não fala com espírito? É uma coisa meio um contrassenso, na minha opinião, eu posso estar errado. Mas, enfim, o trabalho de desobsessão é justamente um trabalho que tem como objetivo curar ou ajudar na cura do desencarnado, para que o encarnado possa se reabilitar. Porque o encarnado não é o coitadinho nessa história. Se é uma obsessão e que tem origens em vidas passadas, por quê? Porque esse que hoje está obsediado, ele gerou problema para aquele outro. E aquele outro não aprendeu ainda o ato de perdoar e está se aproveitando que ele está na espiritualidade e o outro está encarnado, então ele vem prejudicá-lo. Então ali é um contexto em que o encarnado precisa ser educado para fazer sua reforma íntima, para orar, para procurar esse restabelecimento das suas capacidades psíquicas e emocionais, e o espírito comunicante, ou melhor dizendo, o obsessor, também ser devidamente tratado para que ele acorde e mude o seu comportamento. Então, no nosso último encontro, falamos de alguns casos práticos. Por que casos práticos? Porque esse livro do nosso querido Hermínio de Miranda, ele tem uma parte técnica, uma parte conceitual, e depois tem uma parte de casos práticos. Eu peguei alguns, achei um espetáculo. Na semana passada eu falei do espírito perseguido, do espírito suicida e agora do espírito obsessivo, onde ele é um obsessor ferrenho. Então, ele é um ser controlador. E o problema é que muitos desses espíritos, eles não são só obsessor de encarnados. Eles, na espiritualidade, eles dominam muitos espíritos. Coisa assim do tipo, a pessoa desencarnou, né? O espírito foi para a espiritualidade, mas um espírito cheio de culpa, cheio de dificuldades, pisou muito na bola, como a gente fala popularmente aqui na vida, então chega na espiritualidade muito abalado, porque, né? E aí, os espíritos obsessores mais poderosos, por assim dizer, na qualidade de saber dominar, isso aí, no mundo físico nós temos muito disso, né? Aquelas pessoas dominadoras, quando ela vai para a espiritualidade, ela continua sendo dominadora. Ela não domina um espírito de luz, ela não domina mentores, ela domina aqueles espíritos que estão extremamente caídos em função das suas atitudes. Porque o espírito caído não é um espírito coitadinho, porque não existe coitadinho. Isso aí tem que tirar isso, essa coisa, não tem nada a ver. É um espírito que está devedor, não que ele cometeu pecado, ele cometeu atitudes equivocadas, atitudes às vezes terríveis, e chega na espiritualidade totalmente problemático. E esses espíritos obsessivos vão dominar ele. Viu? Você trabalha para mim. Vocês três vão lá naquele lugar lá, tem aqueles jovens lá, vai lá e influencia eles para que eles usem droga, põe na cabeça dele que eles têm que botar aquelas músicas deprimentes, que hoje é muito comum, né? As pessoas, infelizmente, escutam muito essas músicas que elas têm uma batida muito perigosa. Essas batidas, elas têm um contexto energético
muito pesado, que abala. Vai lá, faz isso aí. E eles vão lá. O próprio Emílio de Miranda fala num dos casos práticos em que ele tenta chamar o espírito obsessor para conversar com ele através da médium, e o espírito está do lado de fora do centro. E o espírito lá de fora fala, vai você no meu lugar. E algumas vezes eles acharam que estava conversando com o espírito, mas depois perceberam que não, que aquele espírito que estava ali não era ele estava lá fora. E logo um médium de evidência profunda, clarividência, percebeu e falou, ó, ele não está aqui não, ele está lá fora. Ele mandou um servo dele, um trabalhador dele. Isso é muito comum na espiritualidade. Sabe, esse processo de obsessão é uma coisa muito complexa. E é importantíssimo que a gente aprenda e procure ajudar as pessoas que estão obsediadas, porque nós temos obsessão. No último programa, eu comecei a falar sobre os tipos de obsessão, que está lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, várias obras de Chico, através de André Luiz, Emmanuel, e o nosso querido Emílio de Miranda. Filomeno de Miranda fala também muito sobre o processo de obsessão, que não é uma obsessão simples, que é aquela obsessão que a gente adquire através de perder o emprego, um problema de família, e a pessoa se desequilibra e acaba ficando um pouco obsediada, perturbada. E aí, é claro, um tratamento num psicólogo rápido, um tratamento no centro espírita, uma mudança mental, elimina. Não é muito complexo. Em alguns meses você fica bem. E tem um outro patamar, são 3 níveis. Em geral são 3, é que esses 3 níveis se dividem em vários subníveis, mas vamos lá. O segundo nível é a fascinação. Fascinação pega muito médium. É muito comum no mundo espírita médiums fascinados, aquele médium que ele acha que ele é a última bolacha do pacote. E ele não admite que está obsediado. Já teve, numa das casas que eu trabalhava, um trabalhador que foi dito a ele, olha, você precisa fazer tratamento espiritual. É mesmo? Você não está bem, você precisa fazer, vamos. Eu, particularmente, vira e mexe, quando eu sinto que eu não estou legal, eu vou lá e faço o tratamento. Então, lá, uma sequência de passos é importante. Ele simplesmente abandonou a casa, nunca mais voltou, porque feriu seu orgulho. Imagina, eu sou trabalhador, como eu estou precisando de tratamento? De jeito nenhum, imagina. Isso acontece no meio espírita e muito. Pois é. O primeiro, perturbação ou obsessão simples, é fácil resolver. A fascinação é muito difícil. Vai precisar, primeiro, uma conscientização do médium ou da pessoa, né, fascinada. E é uma coisa difícil, mas ela consegue, tá? Ela se conscientizou que ela está. Então ela vai fazer tratamento médico, com psicólogo, com psiquiatra, e vai fazer o tratamento na casa espírita. Esse demora bastante para corrigir, mas corrige. E o último nível é igual uma gripe. Você cuidou da gripe, perturbação simples. Não cuidou, virou uma pneumonia. Não cuidou, aí vai para casos terríveis, que é a subjugação. A subjugação, em muitos casos, não tem cura. Ou seja, o espírito pega tanto no encarnado que o tratamento ameniza um pouco, desconecta um pouco esse espírito obsessor. Às vezes não é um só, é um grupo de espírito obsessor. Desconecta alguns e um fica para o resto da vida. Não consegue eliminar. Se eliminar, a pessoa pode desencarnar. Há casos que não, há casos que um tratamento longo, exaustivo. O que é um tratamento longo, exaustivo? É a frequência, um psicólogo equilibrado também, porque não adianta ter um psicólogo que começa a falar um monte de coisas sem pé sem cabeça. Um psicólogo equilibrado, um psiquiatra, um centro espírita sério, que vai lá para conversar com o espírito obsessor. O obsediado vai procurar se modificar, lendo livros leves, Pão Nosso, Agenda Cristã, né? Boa Nova, alguns livros leves, agradáveis de ler. Vai procurar assistir palestras, vai procurando se modificar, e aí ele vai eliminando até eliminar por completo e volta a ficar uma pessoa sem nenhuma perturbação. Não é um trabalho simples, não. Então, o que acontece?
o nosso querido, o papel do médium, né? Ele, que é a ferramenta principal, hoje em dia ainda não temos uma outra forma de fazer com que a comunicação com o espírito desencarnado, com a gente, não tem um aparelho eletrônico eficaz. Existe já estudos chamado transcomunicação mediúnica, mas ainda está no começo, né? Hoje ainda a melhor ferramenta que nós temos, talvez não é a melhor, mas é o que tem, é o médium. Porque quando você tem um médium inconsciente, a perturbação desse médium na comunicação é 5% passa disso. Quando é um médium semiconsciente, um pouquinho mais, ele interfere, a sua psique interfere na comunicação 10, 15%. Mas a maioria de nós somos médiums conscientes, médiums intuitivos, médium que recebe uma ideia e começa a transmitir. Se ele está bem conectado com a espiritualidade, ele se envolve bem, ele consegue passar bem o recado e interfere aí uns 30% na comunicação. É normal isso. Então, o animismo ele vai existir sempre numa comunicação. Pois é, então o papel do médium é o canal de comunicação, como eu estou lendo aqui no meu resumo que eu faço para acompanhar. É importante que o médium tenha disciplina, oração constante e estudo, senão a comunicação fica sofrível. Não é fácil, ser médium não é fácil. Quando eu dou curso de mediunidade na casa espírita com a gente é responsável pelos cursos, eu brinco com as pessoas, falo, você acha que você tem mediunidade? Ela fala, eu acho que eu não tenho, sorte sua. E você acha que você tem mediunidade? Seu Wagner, eu acho que eu tenho, azar seu. Isso já me rendeu até problemas, né? Mas as pessoas, muitos entenderam o que eu quis dizer, outros não entenderam. Quando eu falo, ter mediunidade é simplesmente maravilhoso, é uma tremenda ferramenta, mas exige muito de nós. Num trabalho de desobsessão, eu escrevi assim, emoções pessoais não devem interferir. Isso está lá no livro do Hermínio de Miranda, Diálogo com as Sombras, que é o objetivo do nosso estudo aqui, onde ele fala, as emoções pessoais não devem interferir. Puxa, não é fácil. Você vem da rua, você vem de casa, você tem problemas lá em casa, você tem dificuldades a resolver. Você vem do trabalho, você tem dificuldades pessoais lá no trabalho. Você vem, seja de onde for. Você não vem com, todo angélico, todo angelical. Não, você vem uma pessoa real. E aí é uma luta para não misturar as coisas. Então, enquanto estou lá no trabalho de obsessão, eu vou participar da prece de abertura, eu vou eliminar, vou esquecer minhas dificuldades lá fora e vou dar passividade para o espírito, deixar ele falar. Eu sei que se eu sou um médium consciente, eu vou sentir desconforto, eu vou sentir que não está legal, e eu vou falar. E na hora que o doutrinador está falando, você, médium, está escutando o que ele está falando. Você é um médium consciente, mas o espírito que está com você também está escutando. Essa que é a grande jogada. Falando português claro, sem oba-oba, sem palavras bonitas, sofisticadas, falando aquilo que é pé no chão mesmo, o trabalho de desobsessão, o maravilhoso, caridoso e fantástico trabalho de desobsessão. Por isso que o trabalho do desenvolvimento do médium é de fundamental importância. Outro ponto que não pode ser descrito, a influência moral do grupo. Tem que ter um grupo coeso. Alguns médiums de vidência ou de audiência, os médiums de incorporação, os trabalhadores que vão fazer o trabalho de desobsessão, ser pessoas com conhecimento legal, pessoas que estão lutando para se melhorar. Não estou falando que todo mundo tem que ser anjinho, tem que ser espírito de luz, nada disso aí, nada disso. Tem que ser pessoas de boa vontade, querendo ajudar com seus erros. E ao conversar, dizer para o espírito, olha, você está com dificuldade? Então, vamos conversar, porque eu também tenho. Eu estou no mesmo barco que você. A diferença é que eu estou aqui encarnado e você está desencarnado. Você está em condição até melhor que eu. Você está podendo ver muito mais do que eu não consigo ver. Então vamos conversar, de igual para igual. Você tem tudo com o espírito.
Agora, se começar com aquela pretensão de que, oh, mas disse Jesus, que... Ah, meu amigo, você vai escutar umas poucas e boas, que nem eu já vi, trabalho em que o Espírito Filho fala, para de falar, eu fui padre na última vida, tudo que você está falando aí, eu sei de cor e salteado. Ou o Espírito dizer, o que você está dando lição de moral em mim? Eu conheço a tua vida, eu sei muito bem o que você já fez, o que você está fazendo. Toma cuidado. Então, a influência moral do grupo é muito forte perante um trabalho desse. Por isso que muita gente espírita não quer fazer esse trabalho. Não quer porque não tem uma equipe adequada. Bom, aí é paciência. Mas vamos procurar ter essa equipe, vamos desenvolver essa equipe. Tem ali um médium, um pouquinho de uma comunicação, tem uma da passividade mais ou menos, ali tem outro, pô, tem 3 médiums para dar passividade. Tem aqui umas pessoas com boas intenções de procurar dar o aconselhamento para o espírito. Vamos começar, vamos trabalhar, vamos ajudar os espíritos, é muito importante. Você não tem noção o quanto isso é de importância. A equipe espiritual, eles acompanham, você não está sozinho lá. Quando você estiver trabalhando, que você está dando passividade, o teu mentor está do lado. Quando você está conversando com o espírito sofredor, o teu mentor está do lado. Então, essa colaboração, o grupo precisa te ajudar nesse trabalho, seja você o médium ou o doutrinador, e o plano espiritual está ajudando com certeza. Nesse momento, a inspiração, a intuição, elas são fundamentais. Para isso, você tem que abrir esses canais sensoriais. Inspiração e intuição, qual que é a diferença? Inspiração é uma intuição mais profunda. Quando a intuição vem com aquela carga pesada, mesmo que passa um monte de coisa, isso nós chamamos de inspiração dentro do meio espírita. Pois é. E aí, nós vamos perceber que nós temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o que vai gerar a nossa evolução. Esses espíritos que estão sendo levados lá, muitos deles vão à força, muitas vezes. Nem sabem que estão indo lá. Outros vão por livre e espontânea vontade. Então, o espírito tem direito a escolher. Ele simplesmente fala, não quero nesse lugar, não quero receber tratamento nenhum, até logo. E às vezes os mentores conseguem levar ele. E ele chega lá falando assim, eu estou amarrado, eu estou aqui amarrado, eu não queria estar aqui. E você vai conversando numa boa. Nem todos aceitam ajuda de imediato. Ele vai dar passividade, o médium, você vai conversar com o espírito sai revoltado, ele se desliga, vai embora, ele vai voltar num outro dia e num outro, daqui a pouco ele não volta mais, volta daqui, 15 dias. Não é uma brincadeira, ninguém está brincando de comunicação. Fingir que são Chico Xavier, fazer assim, começar a escrever, dar uma de herdeiro de Chico Xavier, não é nada disso não. Todo mundo quer ter a mediunidade de Chico, só que ninguém quer passar o que o Chico passou, né? Evolução contínua com reencarnações sucessivas. É o espírito ter consciência de que naquele momento difícil dele, logo, talvez demore um pouco, vai depender de cada um, vai haver uma nova reencarnação, vai haver uma nova oportunidade. Então ele tem que se preparar, ele tem que estudar na espiritualidade, ele tem que fazer mudanças interiores, ele tem que refletir essa situação dele espiritual para que ele possa numa próxima encarnação ter uma percepção melhor da vida. É muito difícil. E para que tudo isso tenha sucesso, tudo que nós já conversamos, o Evangelho. A base moral da doutrinação. Sem Evangelho ninguém vai a lugar nenhum. Mas não aquele Evangelho imposto, aquela coisa pesada, aquela coisa religiosa, mas aquele Evangelho de Jesus feito com carinho, feito com muito amor, feito com palavras suaves, porque o Espírito está com a cabeça quente, a cabeça cheia. Não vamos nós querer, agora dar uma de doutrinador especial,
desenvolvido, evoluído. Vamos com calma. Aplicação prática dos ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus, como eu comentei, dentro de uma harmonia profunda. E ele dá no livro um exemplo da parábola do filho pródigo. O filho pródigo não é filho prodígio. O filho prodígio é filho, né, inteligente. Tá? Filho pródigo é filho gastador. Né? Lembra lá no Evangelho? Aquele filho que pede a parte dele e cai no mundo e pinta os canecos, faz um monte de coisa errada, e ele, arrependido, volta para o pai. Então, o filho pródigo e o arrependimento espiritual. A consciência, o filho pródigo teve consciência. Puxa vida, deixei meu pai, não devia ter feito isso. E ele volta e o pai o recebe de braços abertos. E o outro filho que não foi embora, fica com ciúmes. Fala, peraí, eu fiquei com você o tempo todo, agora você recebeu ele? E aí tem a proposta que é, peraí, você ficou com seu pai porque você ama seu pai? Ou porque você estava querendo, assim que ele morrer, pegar tudo para você, a herança? Então fica na tua consciência se você está aqui porque você ama teu pai ou porque você está preocupado com os bens. O outro foi embora, nem saber, pegou a parte dele e caiu no mundo. E volta, cabeça baixa, pedindo desculpa e querendo reformular. O pai o recebe de braços abertos. Deus opera assim com a gente. E é assim que nós vamos ter que desenvolver um trabalho gracioso, leve e de ajuda. O Espírito precisa de ajuda. Ele quer que você escuta ele quer ouvir palavras que lhe dê ânimo para enfrentar a estrutura desequilibrada que ele tem dentro dele. Bom, mas nosso próximo encontro, nós finalizaremos esse livro. Temos mais uns bate-papos sobre esse livro para depois encerrar e entrarmos para um outro livro. Assim sendo, eu agradeço a todos a participação no nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas e contamos com vocês no próximo programa. Fiquemos todos na bênção do Mestre Jesus.